galera, beleza? Chegamos a mais uma parte aqui, mais uma etapa de nossa aula sobre funções quadráticas. Estamos aqui nas raízes de uma função polinomial do segundo grau. Chegamos ao exemplo 7. Calcule as raízes da função f de r em r definida por... Lembrando rapidamente aqui que nós calculamos no exemplo 6 as raízes da função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Vimos que o delta dela deu igual a zero e temos uma raiz real dupla que eu tinha mencionado, né? Ou seja, o x1 é igual a x2, que vale 1 sobre 2 nesse exemplo. E no exemplo 5, calculamos as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Delta deu 25, tínhamos duas raízes diferentes aqui, o 4 e o menos 1. E eu entreguei aqui a solução dessa função, tá? As raízes dessa função, dessa equação. Da função, né? Da função f de x. Agora chegamos ao exemplo 7. Queremos também achar as raízes. O primeiro passo aqui, sempre, eu vou determinar o a, o b e o c. O a dessa função vale 2, o b desta função vale 3 e o c dessa função vale 4. Lembre-se, sempre que o a for 2, fique atento na hora de fazer as operações, tá certo? Bom, eu vou igualar a função a zero, 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quero achar as raízes dessa equação. O delta, vou começar calculando ele, é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta, substituindo o b vale 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, quanto é o a? 2, vezes o c, quanto é o c? 4. Então, calculando aqui, temos 9. Agora, vamos multiplicar o sinal. Só tem menos o 4 ali. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos de novo. Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 4, 32. 32. Então, o nosso delta aqui vai dar negativo, tá vendo? Ó? 32 menos 10 dá 22, 23, né? Que conta atrapalhada, não foi? Menos 23. O delta dá menos 23. Gente, quando o delta dá negativo, como é que eu vou calcular as raízes reais? Lembrando que a função vai de r em r, então estou trabalhando nos números reais. Como é que eu vou substituir aqui na fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara, lembrando, ela é menos b mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, quando eu substituir o delta aqui, só vou fazer essa próxima etapa para vocês verem que eu fico impossibilitado de continuar a conta. Menos b é menos 3, mais ou menos a raiz de menos 23, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 2. Bom, aqui eu não consigo sair daqui no conjunto dos números reais, porque essa raiz não pertence aos reais. Não conseguimos, no conjunto R, extrair raízes de números negativos. Então, a solução desse meu problema, encontrar as raízes, ela é vazia. Posso escrever desse jeito, solução vazia. Ou seja, essa função não tem raízes reais. O que significa geometricamente? Vou subir um pouco aqui para nosso gráfico lá em cima na aula, rapidinho. Ó, lembra dessa função que a gente construiu? Essa função ela não toca o eixo x. Eu tinha mencionado, porque o delta aqui dá negativo. E eu não tinha calculado esse delta, tá? Eu vou deixar como exercício para vocês calcularem o delta dessa função aqui do segundo grau, tá? O delta aqui é negativo, então ela não toca o eixo x, ela não tem raízes. Lembrando que as raízes são, geometricamente, o ponto onde a sua função toca o eixo x, intercepta o eixo x. Delta negativo, ela não vai tocar o eixo x. Então, neste exemplo que estávamos fazendo agora há pouco, o exemplo 7, o delta deu negativo. Solução vazia, ela não vai ter raízes reais, ou seja, ela não vai tocar o eixo x. Tudo bem? Então, por isso, a gente para aqui, não tem raízes, solução vazia, assim que a gente determina. E aí a gente chega na parte final aqui da aula, que é sobre a quantidade de raízes. Vou esconder aqui, omitir um pouco o próximo exemplo, que eu vou fazer daqui a pouco. Mas só para a gente se concentrar aqui na quantidade de raízes. E a informação interessante que aprendemos de acordo com os exemplos que nós fizemos.
A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o discriminante delta. Delta b ao quadrado menos 4ac. Quando delta é positivo, existem duas raízes reais distintas. Quando delta é zero, igual a zero, existem duas raízes reais iguais. O x1 vai ser igual ao x2, mas vai dar o mesmo valor. E quando delta for negativo, não existe raízes reais. Então, a gente viu isso nos 3 últimos exemplos. Ó, vou começar aqui do exemplo 5. Ó. No exemplo 5 que fizemos em aulas anteriores, o delta deu 25. Delta 25, o que ele está me informando lá é que se delta for maior que zero, 25 é maior que zero, vão existir duas raízes reais diferentes uma da outra, distintas. 4 e menos 1 são as duas raízes. Quando delta for igual a zero, exemplo 6, quando delta for igual a zero, vai existir duas raízes reais, uma raiz real dupla, ou seja, o x1 é igual ao x2, que é igual ao mesmo valor, tá? É igual a 1 sobre 2 nesse exemplo. Então, o x1 vai ser igual a x2, pronto. Quando delta for igual a zero, x1 é igual a x2, ou seja, o que a gente chama de uma raiz real dupla. Você só tem uma raiz que aparece duas vezes, o x1 e x2 vai dar o mesmo valor, tá certo? E o terceiro caso é quando o delta for negativo. Esse menos 23, minha canetinha está descarregando. Esse delta igual a menos 23, ele é um número negativo. Então, portanto, se delta for negativo, não existem raízes reais, solução é vazia, tá? Então, é isso que eu estou resumindo nesse quadro, né? Se delta for positivo, duas raízes reais distintas. Se delta for zero, duas raízes reais iguais, ou uma raiz real dupla, que a gente chama. E quando o delta é negativo, não há raiz real, tá certo? Não existe raiz real. Vamos ver um exemplo 8, que a gente determina sobre o parâmetro m a quantidade de raízes de uma função. Isso aqui é interessante, tá? Determine as condições sobre o parâmetro real m na função dada por y igual 3x ao quadrado menos 2x mais m menos 1, aqui, a fim de que item A, não existam raízes reais. Item B, haja uma raiz real dupla. Item C, existam duas raízes reais distintas. Curiosidade esse exemplo, né? Vamos escrever primeiro a minha função aqui embaixo, minha equação, vou escrever assim. Vou escrever 3x ao quadrado menos 2x mais m menos 1. Eu estou com esta equação, então vou igualar ela a zero porque eu quero determinar sobre as raízes dela, tá? Você pode igualar a zero, não precisa, não tem importância. O que é que eu faço aqui inicialmente? Eu vou determinar os valores de a, b e c. O a vem acompanhado sempre do x ao quadrado, então ele vale 3. O b vem acompanhado sempre do x, então ele vale menos 2. E o c é o que não tem x. O que não tem x é o m menos 1, a expressão m menos 1, tá? Beleza. Aí olha o item A, ele quer que você determine, em função do parâmetro m, desse valor de m, as raízes da função. O item A ele quer que não existam raízes reais. Para não existir raízes reais, o delta tem que ser negativo. Para existir uma raiz real dupla, o delta tem que ser igual a zero. Para existirem duas raízes reais e diferentes uma da outra, o delta tem que ser maior que zero. Então você percebe que a resposta do item A, B e C vai depender do meu delta. Então, eu vou calcular o delta agora. Então, o que é o delta? O delta, o discriminante, como é calculado? Ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, b ao quadrado, é menos 2. Vou substituir aqui no lugar de b por menos 2, eleva ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 3, vezes o c, que é m menos 1. Preciso colocar entre parênteses, tá? Continuando aqui, deixa eu dar só uma baixada, tá? Aqui vai dar menos 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes 3 dá 12 vezes m menos 1. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou fazer agora a distributiva. E ficaremos com a seguinte conta. 4 menos 12m. 12 vezes m dá 12m. Menos vezes menos dá mais. 12 vezes 1 dá 12. Então, organizando aqui parte numérica com parte numérica, 12 mais 4 dá 16, então eu tenho 16 menos 12m. Pronto. Achei o valor do delta em função do certo m.
Eu não sei o número dele, porque ele depende de que M você vai tomar. Agora eu vou responder os 3 itens aqui embaixo. Primeiro item A, para que não existam raízes reais. Ora, para que não existam raízes reais, o delta, como eu tinha mencionado, tem que ser igual a 0. Isso vai implicar que, substituindo delta, que é 16 menos 12m, vou igualar ele a 0. E agora eu vou determinar o valor de m. Quando eu estou fazendo as equações aqui lado a lado, eu vou colocando uma setinha de implica, tá? Implica que, aí eu vou para a próxima etapa. Você pode colocar o 16 para o segundo membro, ele irá negativo. E depois multiplica por menos 1. Toda a equação. Mas eu gosto de passar logo o 12m que está negativo para o outro lado. Vai ficar positivo, 12m. E depois eu passo o 12 dividindo. Então vai ficar 16 dividido por 12 igual a m. Agora eu simplifico um pouco essa equação. Eu já vejo que eu consigo dividir por 4 embaixo e em cima. Aí eu vou escrever o m agora na frente, que não tem problema. Se o m é igual àquilo, aquilo é igual ao m e vice-versa. Então, m é igual a 16 dividido por 4 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, para que? Para o item A. Para que? No item A ele quer que não exista raiz real. Certo? Desculpa, na verdade eu respondi o item... Desculpa, viu, gente? Eu respondi o item B. Delta igual a 0 é o item B. Vocês deviam estar agoniados assistindo isso, né? Item B. Delta igual a 0. Eu igualei a 0 logo, tá? Então, se delta for 0, tem uma raiz real dupla. Então, aqui devemos ter... Vou até botar de preto. Devemos ter o m igual a 4/3. Para que exista uma raiz real dupla. Agora, corrigido. Agora, a letra A. Para que não existam raízes reais, o delta tem que ser negativo. A conta vai ser bem parecida, né? Muito parecida. O delta deverá ser negativo, ou seja, o 16 menos 12m terá que ser menor que 0. Tá? Gente, eu vou fazer de um jeito diferente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar embaixo, só para fazer um joguinho de sinal aqui. Eu vou deixar dessa vez o 12m do lado de cá, menor que... O 16 vai para o outro lado negativo. Por que eu quero fazer desse jeito? Para ensinar uma coisinha para vocês. Relembrar uma coisinha para vocês. Vou multiplicar por menos 1 para tornar o valor de m positivo. Aí aqui vai dar 12m. Só que quando eu multiplico a equação, ou a inequação, nesse caso, por menos 1, eu inverto esse sinal da desigualdade. Não estava menor? Ele se torna maior. Então vai ser maior que 16. Então, o m será maior que 16 sobre 12. Ou seja, o m será maior que 4/3. Para não existir raízes reais, ou seja, para o delta ser negativo, o m tem que ser maior que 4/3. Aí eu volto lá em cima, só para colocar do lado aqui, ó. Para que não exista raízes reais, o m tem que ser maior que 4/3. E para existir duas raízes reais distintas, só tem uma saída. O m tem que ser menor que 4/3. Você pode responder também, da mesma forma que eu respondi o item A, responder o item C, colocando delta maior que 0. E aí você vai obter m menor que 4/3, tá certo? Deixa eu só mencionar um pouquinho mais aqui sobre essa função. Outra maneira de fazer essa análise. Observe que o delta é uma função do primeiro grau, 16 menos 12m. A raiz dessa função é 4/3. Achamos ela quando igualamos o delta a 0. Então, para quem já estudou a playlist aqui sobre funções do primeiro grau, sabe que eu posso fazer o estudo do sinal. E aí eu marco a raiz, que é 4/3. Percebo que esta função é decrescente porque o valor de A da função do primeiro grau, que é o que vem acompanhando o m, tá? Essa função está em função de m, é negativo. Você vê que ele é decrescente. Então, a reta passa assim, decrescendo. Se ela é decrescente, ela é positivo para cá e negativo para cá. Então, resumindo, o seu delta é igual a 0 em 4/3, em m igual a 4/3. O seu delta é
positivo se o m for menor que 4/3, olha o sinal de mais, o gráfico está na parte de cima. Se o seu m for menor que 4/3, por isso que a resposta do item C é m menor que 4/3, e o delta é menor que 0, negativo, nesta outra parte, deixa eu usar o vermelho. Nesta outra parte ela é negativa, então seu delta é menor que 0 se o seu m for maior que 4/3. Aqui já entra um pouco sobre o estudo do sinal. Então, se você tem dificuldade nisso, você tem duas saídas. Ou fazer como eu fiz aqui, cada item separado, o item B, o item A, e deixei aqui o item C de exercício para vocês, tá? Porque é bem análogo. Ou você pode fazer, usando aqui do lado, o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, que aprendemos numa playlist aqui no canal, sobre função do primeiro grau. Então tem a parte do estudo do sinal, tá certo? Então ou você revê lá essa parte do estudo do sinal, ou você vai fazer a conta de um em um separado. Então é assim que a gente faz, determina sobre o parâmetro m, quantas raízes essa função vai ter. Então espero que vocês tenham curtido essa primeira aula, né? Finalizamos agora a primeira aula sobre o estudo das funções do segundo grau, e nós retornaremos em breve, onde iremos aprender muita coisa, a responder mentalmente umas equações de segundo grau e muita coisa legal. Então, acompanhem, encontro vocês daqui a pouco. Valeu!